Hi there, everybody. Let's continue. What are we talking about in this lesson? In this unit, we're talking about the branches of the US government, right? How many branches are there in the US government? There are three branches in the US government. All right. What are the three branches of the US government? Fantastic. They are the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch, right? Fantastic. Are they the legislative, the executive, and the judicial branch? Yes, they are. Fantastic. What does the legislative branch do? It makes the laws. All right, look at that. It makes the laws. What are they? The Congress. And what is the Congress? The Senate and the House of Representatives. All right, fantastic. And the executive branch. What do they do in the executive branch? They carry out the laws, they put the laws into practice. Very good. And the judicial branch. What is it? What is the judicial branch? It's the courts, the Supreme Court and the other federal courts, certo? É a Corte Suprema e as outras cortes federais. Isso no âmbito federal. No âmbito estadual também tem as suas separações, né? All right? Fantastic. Very good. What has the highest power in the government? What has the highest power in the government? The Constitution does. All right. Does the Constitution have the highest power in the government? Yes, it does. Não é? A Constituição tem o maior poder, poder mais alto no governo. A Constituição é que manda em tudo, certo? All right, fantastic. Look at this. The president can veto legislation. Lembra que a gente falou que the powers, the branches are independent. They have equal power. Do they have equal power? Yes, they do. What do they have? They have equal power, but however, they must control one another. Must they control one another? Yes, they must. É lógico, porque apesar deles terem o mesmo poder, cada uma das três, eles têm que ficar observando se cada uma está agindo de acordo com a Constituição. Então, o legislativo faz as leis. O executivo e o judiciário não podem fazer leis. Quem pode fazer lei é o legislativo. Então, se o executivo e o judiciário fizer lei, está indo contra. Então, o legislativo tem que apontar essa questão, não pode fazer. Agora, o judiciário tem que controlar as leis que são feitas pelo legislativo. Quando a pessoa vem com uma queixa, né, com uma ação, e apresenta a lei e diz que essa lei está ferindo os direitos dele, o judiciário tem que avaliar a lei, não é? Interpret the law. Do they have to interpret the law? Yes, they do. What do they have to do?
They have to interpret the law. Eles têm que interpretar a lei, observar se essa lei realmente não está ferindo alguma coisa da Constituição. Então, se a lei está contaminada com preceito religioso, é obrigação do judiciário dizer esta lei não pode ser aplicada porque ela fere a Constituição e devolver para o legislativo. O legislativo vai ter que corrigir a lei, tá? Essa é a função dos três poderes. Eles têm, they have equal power, but they must control one another, tá? Alright? Fantastic. Mesma coisa se o presidente ou o governador ou o prefeito resolvem agir contrário à lei, o judiciário tem que controlar. Não, está agindo ilegalmente. Tem que corrigir essa ação, tá? E vice-versa, um controlando o outro. Alright? Então, the president, o legislative makes the laws. They make the law. But the president can veto legislation. They can veto the law antes que ela seja aprovada. What is to veto? To veto é vetar. Vetar. Não, essa lei não vai ser aprovada. É o veto do presidente. Então, o presidente pode vetar a lei que foi criada pelo legislativo. Tá? Tudo isso previsto na Constituição. Então, let's conjugate the verb to veto. I veto, you veto, he, the president, vetoes, she vetoes, it vetoes, we veto, you veto, they veto. All right. What is the third person singular? He vetoes. Lembra que quando a palavra termina com o, a terceira conjugação da terceira pessoa, né? Ele, ela, o neutro vai precisar, é um S, né? Ganha um S, mas como a palavra termina com O, precisa de um vírus. É a mesma regra para o plural. Tomato, tomatoes. Não é só S, é um Ezinho também, right? All right. Can the president veto legislation? Yes, he can. Can the president veto legislation? Yes, he can. Ou a gente pode falar, yes, they can, porque pode ser um presidente homem ou um presidente mulher, né? Então, faz de conta que é um presidente homem. Então, can the president veto legislation? Yes, he can. What can the president do? The president can veto legislation. All right. How about the Congress? The Congress makes laws, right? What does the Congress do? The Congress makes laws. Does the Congress make laws? Yes, it does. All right. What is the Congress? The Congress is the Senate and the House of Representatives. All right, fantastic. What does the Congress do? The Congress makes laws. What do the laws do? Olha só. The laws limit. O que é limit? What is the meaning of to limit in Português? Limitar. Exatamente. As leis do Congresso, elas limitam as ações do Executivo e o do Judiciário, né? Porque ela determina a regra para aquelas situações. Então, what do the laws do?
The laws limit the president's actions, não é? As ações do presidente and the court decisions. Do the laws limit the president's actions and court decisions? Yes, they do. What do the laws do? All right, they limit the president's actions and court decisions, não é? As leis limitam as ações do presidente e as decisões de corte, né? Porque o judiciário não pode agir contrário às leis. Agora, se as leis são inconstitucionais, não é? Porque elas ferem os princípios da Constituição, aí é obrigação do judiciário determinar que a lei seja afastada, porque a lei não pode ser aplicada, right? Aí está o controle de um poder sobre o outro. Vamos de novo, então. What do the laws do? Very good. The laws limit the president's actions and court decisions. Who makes the laws? The Congress does. Does the Congress make the laws? Yes, it does. What does the Congress do? The Congress makes the laws. What kind of laws does the Congress make? What kind of laws? Very good. Que tipo de leis? As leis que limitam as ações do presidente e as decisões de corte. Então, vamos de novo. Who makes the laws? The Congress does. What does the Congress do? The Congress makes laws. What kind of laws does the Congress make? Fantastic. The Congress makes laws that limit the president's actions and court decisions. Let's conjugate the verb to limit. I limit you. Limit he. Limits she. Limits it. Limits we. Limit you. Limit they. Limit. All right. Who makes the laws that limit the president's actions and the court decisions? The Congress does. What does the Congress do? All right. But what does the president, what can the president do? The president can veto legislation, can veto these laws, right? The president can veto legislation, não é legislação. The president can veto. Can the president veto legislation? Yes, he can. All right. What can the president do? Fantastic. And how about the Constitution? The Constitution declares equality and liberty. Tá? The Constitution declares equality and liberty. Como é que a gente sabe se o país tem que respeitar as regras da democracia? Quando a Constituição do país
apresenta os princípios da democracia. Então, se a Constituição diz este é um país que segue os princípios da democracia, ou este é um país democrata, ou este é um país que respeita a igualdade, a liberdade, tudo isso quer dizer que a Constituição está obrigada a respeitar os princípios da democracia. Senão, é um grande crime, é uma grande hipocrisia. Right? All right. Então, the Constitution declares equality and liberty. To declare, declarar, tá? To declare, repeat, to declare. Again, to declare. Let's conjugate the verb to declare. I declare, you declare, he declares, she declares, it declares, we declare, you declare, they declare. All right. What does the Constitution do? The Constitution declares equality and liberty. Equality, we know, right? Every power has every branch has equal power. Equal, igual, right? Então, equality, igualdade, né? Olha o equal aqui. Igual, equality, igualdade. E liberdade, né? Liberty é liberdade. Nós já conhecemos uma outra palavrinha para liberdade que é freedom. Freedom, liberdade também. Só qual é a diferença? Freedom é a liberdade de, por exemplo, é a liberdade maior, a liberdade de existência, é a liberdade de pensar, a liberdade de falar, é a liberdade, é o bem maior, é o bem previsto na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então é a liberdade, é o direito de ser livre. E a liberty são as liberdades individuais. Eu tenho o direito de comprar uma casa, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo. É outra liberdade, tá? Alright? Então, a Constituição, a democracia fala da igualdade, da liberdade, mas a liberdade de ação, tá? Porque a liberdade de existência é maior, e isso determina os direitos dos seres humanos, right? Aliás, deveria ser o direito de todos, né? Porque tudo que é vivo tem direito de vida. Aí você vai falar, mas e os estados que têm a pena de morte? Aí é uma outra situação. Porque se você desrespeita a igualdade do direito de vida do outro, você está abrindo mão da sua igualdade do direito de vida. É igualdade, tá? Igualdade. Lembra que democracia is equality. Equality. Se você se acha no direito de tirar a vida do outro, você está entregando a sua vida também para ser tirada. É igualdade. Alright? Então, capricha aí, tá? The Constitution declares. What does the Constitution declare? The Constitution declares equality and liberty. Does the Constitution declare equality and liberty? Yes, it does. If the Constitution declares equality and liberty, what must the Constitution respect? Fantastic. The Constitution must respect the principles of democracy. Right? Right. The Constitution, if it declares equality and liberty, it must respect the principles of democracy. All right? Capricha aí. Capricha, que esse assunto é muito importante, né? Isso é um estilo de vida, certo?
See you soon, everybody.